Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Redcast, seu primeiro podcast de cibersegurança do Brasil. E aí, Clóvis, vamos que vamos? Vamos que vamos, Matheus. Bora! E aqui com a gente hoje para falar de pessoas, processos e tecnologia, estruturando os pilares de cibersegurança. Temos aqui Fábio Soares, diretor de cibersegurança na TIM Brasil, e nosso querido Rodrigo Godoy, diretor de segurança da informação na Riachuelo. Bem-vindo, pessoal. Fabião, obrigado pela presença. Muito bom ter você aqui com a gente. Obrigado a vocês pelo convite. Espero passar aí uns minutos agradáveis entre nós aqui para o pessoal que vai nos assistir. Vai ser bom demais. Godoy, prazerão de novo te ver. Prazer é meu. Obrigado aí pelo convite. Tamo junto e vai ser legal bater essa bola aí. Boa. E trocar bastante informação e experiência aí. Bom demais, bom demais. Clóvis, do meu lado aqui hoje, nosso head de GRC na Red Belt. Pô, muito feliz aqui. É a oportunidade da gente trocar ideia, da gente compartilhar informações muito importantes para o mercado. Muito bom, cara. Vai ser um bate-papo bom demais. E como sempre, a gente sempre traz pesos pesados aqui com a gente, então pessoas com calibre. A gente está falando aqui de mais de 40 anos de experiência somado dos dois. Então tem muita bagagem para compartilhar com a gente. Vai ser demais. E aqui, antes da gente entrar no tema especificamente, tem um contexto rápido que gostaria de trazer à tona, mas criando um cenário para a gente, tá? Um conceito de proteger cibersegurança, proteger nossos assets, ele se expandiu muito. Então, antigamente, a gente tinha que proteger nosso ambiente, nosso perímetro, e hoje em dia a gente fala de dados em algum lugar, na nuvem, on-premises, etc. A gente tem aplicativos e aplicações espalhados para muitos lugares, a gente tem usuários se conectando de várias maneiras, de vários ambientes. A gente tem uma pressão de manter a operação rodando, ativa, ao mesmo tempo alinhando estratégia de cibersegurança com o board, com a empresa. Ufa, parece que é tranquilo o trabalho, mas é muita coisa, né? Então é muita pressão. E aí, voltando ao ponto de pessoas, processos e tecnologia, não é de hoje que a gente fala disso, né? Todo mundo que pensa muito em GRC, por exemplo, que é olhar para compliance, para gestão de riscos, a gente não pode olhar só para tecnologia, ou só para pessoas, ou só para processo. É um tripé e esse tripé tem que funcionar de maneira equilibrada para parar de pé. Então, não é de hoje que a gente fala disso, e hoje em dia a gente tem inteligência artificial, a gente tem várias outras tecnologias super ultra avançadas, mas temos ainda que voltar para esse assunto, né? E aí a gente trouxe aqui um estudo da Tenable do ano passado, que eles ouviram 825 profissionais de TI e segurança de várias empresas grandes, estou falando aqui da Fortune 500 nos Estados Unidos, e eles trouxeram alguns dados interessantes para a gente. 58% dos entrevistados disseram que a equipe de segurança está ocupada demais lutando contra incidentes críticos e não consegue montar uma abordagem preventiva. Então, a gente continua naquele viés de tentar apagar um incêndio, de correndo atrás do rabo. Desculpa o meu português bem claro aqui. O que vocês acham disso tudo? Como que a gente chegou aqui? Para onde que a gente vai? Bom, acho Bora que lá, Godoy. Quando a gente fala aí, né, do tripé, né, e pessoas continua sendo o elo mais fraco, né, de todo esse processo. E é engraçado, né, porque nada disso é novo, né? A gente já vem falando disso há muito tempo. E quando a gente fala dos times, né? Você tem ali teu time operacional e ele é uma guerra diária. Você tem suas tecnologias, você tem que ter o time ali fortemente, olhando as consoles, trabalhando entre os processos, ali o SOC detectando, toda aquela orquestração acontecendo, mas quando a gente traz uma viés de antecipação, né? Quando a gente olha como a gente faz com que aquele conhecimento seja melhor elaborado, como o próprio profissional possa trabalhar numa linha de tentar antecipar e não só resolver o incidente acontecendo, né? Então, para nós que estamos ali com os times na linha de frente, acho que esse é o maior desafio. A gente trabalha muito forte nisso, mas quando a gente fala, né, de GRC, a gente costuma colocar as nossas disciplinas distribuídas, né? Então, o time que está cuidando da operação, ele tem ali as suas principais disciplinas, e eu tenho do outro lado um outro time cuidando principalmente do quê? Da conscientização, do treinamento, não só do time de segurança, mas também dos colaboradores e
dos nossos clientes. Boa. Então, acho que para apimentar o nosso bate-papo aí, para puxar o Fábio aí para o tema e vocês, né? Então, esse desafio, ele vem há anos sendo trabalhado, mas é uma constante para a gente, né? Então, a gente tem que conviver com eles. Eu acho, até adiciono um tema aí, Godoy. Recentemente, né, o mercado de segurança ele aqueceu muito. Então, nós tivemos um turnover de profissionais muito grande. Quando você fala de segurança, você consegue, para você proteger a tua organização, você tem que conhecer a organização. Cada organização é diferente. Cada organização tem um modelo, tem uma forma. E aí entra no tema dos processos, né? Cada organização tem os seus processos, a sua forma de trabalhar. E esse turnover dificultou um pouco essa situação. Como que você encaixa a tua metodologia, o teu framework de cyber dentro da tua organização, dentro das peculiaridades da tua organização. Eu acho que isso também gerou uma dificuldade grande. Né? Quando você fala, o time está muito ali correndo atrás do rabo, eu acho que uma boa parte desse correr atrás do rabo é implementar os processos de segurança dentro das particularidades que você tem dentro do teu negócio. É a integração da área de segurança da informação com as áreas de negócio. Exatamente. Né? Tendo tanto no nível operacional quanto no nível estratégico. Não é tão difícil a gente chegar no nível operacional, também existe essa dificuldade para a gente engajar a auto-administração com os temas de cyber. Ou seja, atuar no nível estratégico, tático e operacional. Trazendo exatamente isso. Linguagem de governança aqui. Boa. Muito bom, muito bom. Desafio bastante grande. Quando você falou, Godoy, de um time tá cuidando da operação, um outro time cuidando de conscientização e etc., me veio à cabeça até... pensando em pessoas, processos, tecnologia daqui a pouco, mas pessoas e processos, faz sentido a gente pensar em blindar esse time de operacionalização, por exemplo, ter um time para melhorias, sustentação e melhorias do ambiente e um outro separado para atuação em incidentes, porque assim você tem os dois caminhos andando juntos. Você tem que cuidar dos seus incidentes, você tem que cuidar dos seus incêndios, sem querer ficar correndo atrás do rabo, mas você tem que tratar o que está acontecendo, mas ao mesmo tempo você tem que pensar qual vai ser o futuro, como que eu proativamente me protejo e vou atrás do que pode estar acontecendo aqui. Esse desafio ele é muito bacana da gente colocar, né? Porque é exatamente isso, né? A gente, quando estrutura o time, a gente coloca essas disciplinas e vem trabalhando. E quando você mistura muito isso, perde um pouco do foco. Boa. Então, a gente fala muito do Blue Team e do Red Team, né? Então, o Red Team detecta, identifica, traz, alinha com o Blue Team, né? Eles têm que estar muito próximos. E aí o time do Blue Team vai lá e utiliza toda aquela informação para corrigir seus processos, né? E fazendo o gancho com o que você falou no passado, né? Quando a gente implementava esses times paralelamente e meio cada um cuidando de um foco separado, mas o cara tá me testando? Eu falei, tá, porque imagina só, eu tô falando de quê? De antecipar. Então, se eu tenho um time de Red Team que ele faz os testes nos controles de segurança também, porque eu não estou testando só a aplicação, eu vou achar falhas de aplicação, falhas de ambiente, vulnerabilidades, etc., que é o grande core do processo. Mas quando eu testo os meus controles e os meus processos, eu identifico, eu antecipo, né? E a gente põe numa esteira de correção. Então, a gente trabalha muito nessa questão de OKRs, né? De objetivos estratégicos. Boa. E quando a gente foi fazer uma apresentação para o nosso conselho e alta direção, tinha um OKR meu que era vencer os hackers. Os caras falam, mas o que é isso? Nada mais é. Mas olha que coisa impactante, né? O nome estratégico daquele objetivo. Vencer os hackers. É antecipar. É identificar uma vulnerabilidade primeiro do que um atacante. De que forma? Usando os times. Então, quando você... E aí, fazendo ali a ponte exatamente com o que você colocou, eu gosto muito dessa estrutura de estar com os times segregados, com as suas responsabilidades distintas. E, em alguns momentos, a gente faz até uma grande sinergia, troca de experiências, etc. Mas eu gosto muito desse modelo e pratico esse modelo. Boa. Perfeito. Boa. Fabião, vou provocar você um pouquinho. Vamos lá. Diante desse cenário, né, colocado aqui pelo Godoy, queria entender como que você enxerga hoje no mercado, que o mercado está praticando a integração desses times de segurança com integração de áreas, com integração junto às áreas correlacionadas. Por exemplo, a área de privacidade de dados, né? Porque
a gente fala Lei Geral de Proteção de Dados, a gente costuma falar, né? Começa com lei, mas acaba com proteção de dados. Então, né, quase que no momento todo vai haver uma integração com segurança nesse processo para, né, para manter a privacidade dos dados. Então, eu queria entender como que se dá essa integração com privacidade de dados, com uma área de continuidade de negócios e até com riscos corporativos, por exemplo. Boa, boa. Cara, essa segregação, ela acontece, né? Empresas grandes, você tem essa segregação de pessoas, né? Acho que as empresas de médio porte, a área de cyber ainda tem muita junção de funções. Empresas maiores, não, você está bem segregado. Só que esse é o grande desafio, né? Porque a provocação aqui no começo, na pesquisa, era como é que as pessoas se interagem entre elas para que as coisas funcionem de forma fluida. E se você cria silos, se você cria grupos específicos, como é que você faz para esses grupos se interagirem? Eu vou complementar para você dar sequência, tá? Porque essa pesquisa falou exatamente nos sistemas de silos. E é um desafio que 71% dos entrevistados daquela pesquisa tem 25 ou mais funcionários dedicados a implantação, suporte, manutenção e relacionamento com diversos fornecedores de cibersegurança e com inúmeras ferramentas de cibersegurança. Significa que, para você ter uma visão de risco dentro da sua organização, com essa quantidade de fornecedores e ferramentas, os líderes afirmam gastar mais de 15 horas por mês consolidando relatórios para ter uma visão geral de riscos. E 15 horas por mês, a gente está falando de 2 dias úteis de alguns profissionais. É muita coisa. E aí é para balizar esse seu ponto. Sim. Como que a gente quebra isso, ou a gente precisa realmente quebrar? Como que a gente lida com essa quantidade de informação e como que a gente tem essa visão end-to-end com todo mundo? Exatamente. Cara, assim, algumas provocações que a gente tem feito lá. Fazer trabalhos cross, né? Obviamente, cada um tem sua responsabilidade. A gente tem algumas reuniões cross com cada uma das áreas. O Legal, por exemplo, parte de DPO, a gente conversa, tem uma reunião mensal com eles para discutir temas gerais do que ambas as áreas estão tocando, a gente alinhar. A gente tem, usando um pouco da metodologia ágil, por exemplo, quando a gente traz uma nova situação de arquitetura, um desenho novo de arquitetura, a gente coloca pessoas de cada uma das verticais dentro de uma mesa para discutir esse assunto. Então, todo mundo participa. Então, eu acho que é uma maneira de você ir puxando as pessoas das áreas para ele sair um pouco. O cara que é da operação, por exemplo, o cara do SOC, ele só está vendo incidente o tempo todo ali, ou alerta, ele precisa sair daquela situação para ver o que tem de novo no mercado. O que está acontecendo? Ele tem que falar com o pessoal de Threat Intelligence, até para ele focar nas novas ameaças. Ele tem que conversar com o pessoal de risco corporativo para entender o que o negócio espera, porque também esse é outro fator. Como é que a gente trabalha em prol do negócio? Não adianta eu proteger algo ou gastar 90% do meu esforço para proteger algo que não é o que o negócio prioriza. Eu preciso gastar meu esforço para proteger aquilo que o negócio prioriza. Então, também tem que estar conectado com o negócio. Você tem que achar espaço. E aí, dentro do nosso time, nós temos pessoas que estão lá direto, falando com o negócio, pessoal de Business Continuity, que está ali captando as informações de importância do negócio e também dentro dessas reuniões ou dentro dessas mesas ágeis que a gente tem, com pessoas de cada uma das áreas representando, a gente discute o tema transversal. Muito bom, Fabiano. Deixa eu destrinchar isso um pouco mais, porque tem muitos líderes de segurança no mercado que acompanham a gente aqui. Sim. Eu queria, cara, acho muito legal quando a gente consegue destrinchar um tema, que eles conseguem levar essa ideia para dentro de casa e falar, deixa eu tentar executar isso. Boa. Estamos falando de fóruns frequentes dentro de casa, eu tô entendendo que são fóruns diferentes também. Você tem diferente. Eu tenho uma com jurídico, eu tenho uma com cada diretor de tecnologia, eu tenho uma com o pessoal de antifraude, que não está embaixo da diretoria de cyber. Isso é uma reunião one-on-one sua com eles? Nós temos pessoas específicas da nossa diretoria com pessoas específicas da diretoria deles. Legal. E aí, nós balanceamos os temas. Ora, uma pauta de cyber, uma pauta boa do outro lado. Relevante um para o outro. Exatamente. E essas reuniões frequentes que você tem com os times, você falou de Red Team, Blue Team, por exemplo, imagino que tem outros silos lá dentro, outros times lá dentro também, compartilhando e trocando. Você faz um rodízio com as pessoas de cada time para cada um. Vou te dar um exemplo prático. Nós estamos desenhando a arquitetura de detecção. Então, redesenhando. Estamos revisando nossa arquitetura de detecção. E aí nós estamos discutindo todos os temas relacionados à arquitetura de detecção. E eu pego uma pessoa de SOC, uma pessoa de identidade, uma pessoa que
que elegemos, colocamos numa mesa ágil, a gente define quais são o backlog, o que a gente quer discutir, numa metodologia ágil mesmo, Sim. com um Scrum Master ali puxando, e essas pessoas debatendo esse assunto dentro desse modelo de arquitetura de detecção. Eu tenho um outro que é a arquitetura de identidade, que também está correndo em paralelo. Os dois estão Legal, juntos. cara. Porra, a mesma coisa. Eu tenho pessoas do SOC, eu tenho pessoas de Business Continuity, eu tenho pessoas de cada uma das áreas dentro dessa mesa debatendo esse assunto. E é legal você ver o depoimento das pessoas. Você pega um cara de Business Continuity discutindo arquitetura de detecção. Fala, porra, que legal, cara, não sabia como isso funcionava. Então você pega os depoimentos, é bacana, Que demais, e tá cara. todo mundo conectado com os objetivos da empresa. Né? Eu acho que mais do que isso, né? Você criou um processo, então, Sim. voltando a processos, pessoas, tecnologia, tem um processo que é trazer pessoas para dentro. Para o quê? Qual que é a sua vantagem com isso? Você tem pessoas diferentes, com visões diferentes, Exato. olhando para um tema que não necessariamente é minha expertise, mas Exato. a minha experiência pode contribuir e, ao mesmo tempo, você está desenvolvendo aquela pessoa. Exatamente. Então, você está subindo a barra dos Exatamente. dois lados. Exatamente. Uma- bacana. muito legal. Muito Campanha legal. de conscientização e treinamento Na veia, direto, né? na É, veia, na mas, veia, né? é. Muito bom. bom. E Porque- voltado para o negócio. É exatamente isso. E no final, né, da forma que o Fábio colocou, tudo está atrelado à tua estratégia de negócio, né? Então a gente fala muito de gestão de identidade, né? Então, por exemplo, lá da onde eu venho, né? A gente tem lojas. Então, a gente vai falar de proteção, de identidade. Mas como é que eu dou agilidade lá na ponta? O que é eficiência operacional? Por exemplo, vou fazer um onboard num PDV. Tá, quais são aquelas etapas? Qual que é a fricção que a gente está causando com prevenção a fraudes ou com segurança para aquele processo? Então, tudo isso é mapeado com quem? Com os times de produto. Só que não adianta você puxar o cara só do time de produto e falar, vamos entender, vamos desenhar juntos. Você tem que ir para a loja. Então, imagina... então você está dizendo, Godoy, que o teu time de gestão de identidade vai para a loja, vai entender o ecossistema, entende como é a fila de atendimento, entende quais são os sistemas utilizados, quais são os pontos. Só que, por outro lado, você tem que trazer o time de risco, o time de fraude. Por quê? Porque existe toda uma questão de segregação de função, que não só remete à segurança, mas remete a conflitos de transações críticas. Então, tudo isso vai compondo uma série de pontos em conjunto, e aí, daqui a pouco, quando você está lá, né, você falou a palavra, olha o depoimento. O meu cara de gestão de identidade falando do ecossistema da loja, ele foi lá ver gestão de identidade, mas ele está anotando outras coisas ali que tem relação para o dia a dia, né? Então, contextualizando para um caso específico. E no final é tudo isso, né? Hoje está todo mundo desdobrando os principais objetivos estratégicos do negócio, que vão quebrando por diretorias, e no final desdobra, por exemplo, num caso de uso no SOC. Porque foi detectado um comportamento que você precisa monitorar, né, para de repente identificar uma fraude, não só um ataque, mas Sim. muitos relacionados à fraude, a comportamento, e aquilo virou um caso de uso. E aí tem um cara lá na ponta que usa aquele caso de uso, e esse cara foi entender todo o caminho disso. Processo, né? E é um ponto que acontece na loja física, por Olha exemplo. só. Falou de pessoas, processos e tecnologia. É isso, cara. É isso. Simplesmente. E não tem jeito de fugir, né? Não foge. O que eu acho muito legal é que toda vez que a gente está falando de praticamente qualquer tema aqui, a gente volta ao ponto de alinhe sua estratégia ao seu negócio. Entenda o seu exato. negócio. E aí, Perfeito. cara, a gente escuta isso muito de gurus de administração. Saia do ar-condicionado. Vai para a linha de frente. Vai entender. Se você é de uma mineradora, cara, vai entender como que a Vai mineração lá. funciona. Se é de telecom, vai entender como que é o atendimento, como que funciona. E um desafio, eu passei por telecom lá no começo da minha carreira também. O desafio de atendimento em Sim, contact center, sim. cara. Você tem Gigante, um né? monte de pessoas, Gigantesco, um monte de tecnologia exato. que não necessariamente você tem controle sobre tudo. Claro, você tem um parceiro, você controla, você audita, etc. Mas tem um monte de gente que tem acesso a um monte de informação relevante e sensível. Exato. E você tem que ter modelos para gerir isso tudo, né? É aquilo que a gente comentou, né? É adequar as pessoas. As pessoas precisam conhecer o negócio, né? É A isso. gente estava Sim. falando um pouco disso. Pô, o tema do turnover ali que atrapalhou bastante esse movimento, conhecer o negócio. Sim. Mas é fundamental, cara. Muito bom, muito bom. Eu queria falar agora de experiência de vocês mesmo, cara. Esse azeite, esse tá bem lubrificado entre pessoas e processos e tecnologia.
Vocês têm aquelas histórias para contar que não fala de onde que foi, para onde que veio, mas para compartilhar alguma coisa nesse sentido? Cara, tem algo que eu trago muito comigo, né? A gente fala de um monte de coisa nova, né? Então a gente teve na RCA agora a inteligência artificial e tal. Aí você volta cheio de ideias e tudo tem inteligência artificial, legal. Aí você senta com o seu time e vai olhar, mas como é que nós estamos fazendo o básico? Aí, Né? olha aquele papo. Não, vamos lá. Pega lá teu indicador, vamos ver como é que a gente está fazendo aí para cuidar de endpoint. Vamos olhar. Puta, ainda tem brecha, né? Então, eu acho que um ponto legal da gente colocar, entra ano, sai ano, e toda vez que você volta para o teu processo de quality assurance, do básico, você ainda consegue detectar pequenas falhas, e isso você fala, pô, mas a gente discute isso há tanto tempo. A gente está falando de ir para a inteligência artificial, então eu acho que isso nos persegue, né? Toda vez que a gente entra em um processo que você acha que ele já está rodando perfeitamente, você vai perceber que tem pontos, e toda vez que a gente junta aí com o CISOs e a gente faz a nossa roda de experiências, a gente traz isso. Então, acho que esse é o primeiro ponto para destacar. Muito bom. Que isso ainda, e aí tem tudo a ver, né? Processos, né? Pessoas e tecnologia. Por quê? A gente sonha com o quê? Com a orquestração de tudo isso. É isso. E essa orquestração, olha que lindo, né? Tudo funcionando, muito bem orquestrado, os times cada vez menos operacionais, inteligência artificial rodando em tudo isso, e você tendo ali só indicadores de risco, que são riscos para os seus principais produtos e serviços, que fazem sentido para o negócio e que você consegue falar de risco e não mais de cibersegurança com a alta direção. Essa seria a arte da graça para a gente. Então... É quase um fantástico mundo de Bob. E a gente sabe que isso não acontece na prática, só isso, né? Então, quando você olha, e aí ele falou do turnover, pô, você troca um gerente, o processo muda, você troca o time, como é que você traz aquele cara para o mesmo ritmo, né? O jogador, quando chega num time, se ele está ali acima do peso, não está mal, ele vai para academia. Ele tem um trabalho, fica no banco. A gente não tem essa chance de botar o nosso analista no banco, o nosso funcionário ali, o colaborador. Então, é uma cadeia complexa, mas a gente tem esse papel de fazer essa máquina andar. Então, eu acho que esse é o grande desafio, né? E parte muito do básico também. Até puxando um gancho disso, você falou um pouco de mudanças, né? Puta, eu tô olhando um monte de coisa nova, mas eu também tenho que olhar para o básico. A gente também tem que olhar, as empresas também têm uma situação que, porra, você tem tecnologias novas, você está investindo em tecnologias novas, mas você tem um legado. Você tem uma quantidade de tecnologias legadas que é algo que você também tem que estar o tempo todo olhando para esse legado, né? Você necessita disso. Exatamente. Cara, e toda empresa tem. O pessoal fala, não, empresa digital não tem. Cara, espera 5 anos. É isso aí. Né? Exatamente. Agora. Cara, não tem agora. Espera 5 anos. Assim, eu comprei 50 milhões, eu investi 50 milhões num sistema de RH hoje. Pô, top. Não vou trocar ele daqui a 2 anos. Concorda? Eu vou ficar 10 anos com esse sistema. E, porra, daqui a 2, 3 anos vai surgir um novo sistema de RH muito mais moderno, com tecnologia muito mais moderna do que esse que a gente comprou agora. Então, assim, o legado é algo que a gente tem que olhar. E vamos ter sempre que olhar. Então, esse é um cuidado também, até complementando o teu tema. Sim, perfeito. Voltando no básico, e, cara, falou de básico bem feito, eu até arrepio aqui, porque a gente fala disso demais. Quem assiste a gente há muito tempo aqui e acompanha frequentemente, não me deixe mentir. Você, eu sei que você acompanha, você assiste, você está aqui com a gente gravando, você está junto sempre. Você já escutou o básico bem feito? Muitas vezes. E a gente fala bastante também. A gente fala disso muito com clientes. Inclusive, a gente estava numa reunião ontem com a empresa, cara, grupo global, Estados Unidos, Japão, os caras têm operação aqui também, e a gente falou de MFA. Você falou, seria bom a gente ter MFA. Eu falei, cara, seria bom, não, é necessário, que é o básico bem feito, é o básico do básico. E eu falei para ele, cara, eu tenho um time de threat intel dentro de casa. Se eu parar alguém agora, em 5 minutos... não vai gastar mais do que 5 minutos para alguém me voltar com uma credencial sua válida. Ela só não vai funcionar se você tiver uma MFA. Porque se não tiver, a gente vai entrar com credenciais legítimas, seu SOC provavelmente não vai me barrar, Acesso a não legítimo. ser que tenha um negócio de comportamento. Um behavior muito refinado. Muito avançado. Senão, vai ser uma pessoa normal que está dentro do seu ambiente
vasculhando. Então, para mim, o básico bem feito com algumas frentes é quase que inegociável, né? É o inegociável, acho que essa é a palavra. E o foco nisso, né? Então, os seus indicadores mais técnicos têm que estar muito conectados com o básico. É isso. Que é o cara, é a estação de trabalho, tem o antivírus instalado? Ok. E o servidor? Sim. Tá. E os novos servidores que nascem? A gente fala muito de automação, cloud. Legal, Golden Image, já, o que está nascendo ali? Quem que está olhando ali? O cara diz que tem, mas como é que você faz o QA? Sugestão de patch. Você pega um ambiente que está com a versão de 2022. Cara, pelo amor de Deus. E aí, em alguns sistemas legados não tem a opção de ter um patch atualizado. Beleza, mas essa é a exceção e a gente vai ter que montar um monte de estratégia. Exatamente, tem que criar um outro modelo, uma estratégia. E essa exceção, ela te traz um risco e você precisa mitigar esse risco. Então, você vai isolar? Né? Aí, imagina, olha as disciplinas que... eu tenho uma máquina que ela é 32 bits. Então, ela não consegue ter um EDR. Sei lá, eu tenho que usar um antivírus tradicional. Legal. E você vai microsegmentar aquilo? Você vai isolar? Como é que você vai fazer? Então, olha como isso vai desdobrando. A obsolescência, ela tem um impacto muito grande. Só que se você não tem visibilidade disso, você não está fazendo o básico bem feito. Exato. E para fazer o básico bem feito, precisa de visibilidade. E a visibilidade é o quê? São os indicadores e como você faz o quality assurance em cima disso. Então, isso é o que nos incomoda ali no dia a dia. Para mim é muito forte isso. Que papo bom. Com certeza, muito bom mesmo. Fabião, queria voltar num ponto que você mencionou aí de sistemas legados. E para a gente pensar, eu sei que vocês passaram por várias indústrias, segmentos de indústrias diferentes, né? De banco, telecom, varejo e produtos, etc. Quando a gente fala em indústrias, vocês veem diferenças muito grandes com os pares de vocês também, que eu sei que vocês trocam muito, diferente de algumas pessoas no mercado que tentam guardar num silo, mas pensando em segmentos de mercado, vocês veem essa maturidade entre processo, pessoa e tecnologia diferente por segmento, por indústrias ou não? É muito mais de empresa para empresa? Como é que é essa perspectiva de vocês nisso? Eu acredito que existe a diferença, sim, existe, mas já foi muito maior no passado. Eu acho que as empresas estão correndo atrás, acho que lá atrás, há muito tempo atrás, os bancos eram os caras mais auditados, mais que tinham uma maturidade de segurança muito alta, com os recentes históricos de ataque ou mudança aí de características de ataque, eu acho que as empresas, os diferentes segmentos começaram a subir muito a maturidade. Eu trabalhei em banco, estou em telecom, eu enxergo muito par ali a forma como está sendo tratada a questão de governança de risco. Eu troco ideias com colegas de outros setores também, de varejo, de outros setores que também está subindo muito a maturidade. Então, assim, eu acho que no passado tinha uma disparidade enorme. Agora, talvez um pouco pela questão de investimento, ainda há uma Legal, né, okay. Até por conta da indústria em si, mas eu acho que já estão bem pares. Sim. E o impacto das demandas legais e regulatórias nessa frente, nesse cenário que o Matheus expôs? Como que vocês enxergam? Como você enxerga? É legal a gente falar disso, né? Vamos pensar em 2017, né? Então, quem era referência em cibersegurança? A indústria financeira. Sim. Né? Por quê? Porque ela já era há muitos anos regulamentada. Sim. Né? E o produto deles, né? Você tem uma conta bancária. Então, olha o impacto. Aí, você começava a olhar as outras indústrias. Pegava o varejo. Qual era a regulamentação do varejo? Não tinha. Está surgindo uma lei que vai falar sobre dados, já tem fora. Aí, em 2019, a coisa tomou um caminho mais forte. Então, por exemplo, o varejo passou a olhar isso com maior carinho. Tudo bem, aquele varejo que já tinha ação na bolsa, tem ali uma certa regulamentação, mas não tinha esse olhar. De repente, vira uma grande motivação para a maioria dos varejos ter ali uma financeira. E aí isso precisa passar por regulamentação, etc. Então, do jeito que o Fábio colocou, a chave virou de uma forma que quem não embarcou nessa onda, a gente viu até casos, né, lá em 2020, 2021, de algumas empresas do setor do varejo que sofreram com ataques, que não deram uma atenção adequada, mas hoje isso já está um outro nível. E quando a gente olha lá, né, a gente pega lá as informações do Gartner,
você vai ver mesmo, o maior investimento com cibersegurança versus tecnologia são as empresas de software, elas que mais realmente investem. Em segundo, indústria financeira, em média 6,7% do valor total, porcentagem em cima do valor de orçamento de TI. Aí você pega o varejo, 4,5%. Então ali para mim é muito legal, é um termômetro para a gente ter a ideia de quanto se investe e por que se investe mais numa empresa de software, porque ela não sobrevive, e porque a indústria financeira é regulamentada. Então, isso aconteceu muito, mas a mudança vem forte. Sim. E para fechar, se a gente pegar os últimos 3 anos, quando a gente olha no timeline dos ataques, sim, acabou a indústria. Não é, tá mais fácil aqui ou ali. Os ataques são direcionados, os caras vão atrás de segmentos específicos, né? Então, eu acho que hoje em dia, a gente que está numa posição de gestão em segurança, em empresas de grande relevância, se você não tem na cabeça uma visão de um plano diretor, segurança multicamada, né, e um pouco de tudo que a gente comentou aqui, e não se estruturar, você vai ter mais dificuldade de responder incidente. E o tema do órgão regulador também eu acho que é super importante, né, cara? No banco, na indústria financeira, você tem o Bacen, que está ali dentro o tempo todo. Na indústria de telecom, você tem a Anatel, que também está subindo cada vez mais a régua ali. Então, assim, é bem regulado. E agora a criação das agências, né? Tem a agência de cyber, a agência nacional de proteção de dados. Esse tipo de agência também, eu imagino que os mercados não tão regulados vão passar a ter uma certa regulação por conta das agências. Acho que de qualquer maneira eles passam a ter uma exigência, exatamente. Algum tipo de pressão para ter uma estratégia de evoluir a maturidade, né? Como é que você está vendo isso, Clóvis? Olha, hoje eu vejo que realmente é uma movimentação geral, né? Os mercados, né, estão sendo muito olhados, não tem mais, assim, hoje os ataques eles estão direcionados, e isso está fazendo com que outras frentes de mercado que não são reguladas, elas comecem a atuar de uma forma mais acentuada no aumento da maturidade também, porque sabe que se houver impacto e ela não estiver devidamente preparada, seja em nível de tecnologia ou até mesmo coberta com um seguro cibernético, a perda vai ser grande, podendo levar até a falência da empresa. Boa. Sim, e um gancho importante, né? Vamos falar de grandes acontecimentos no mundo, né? Fórum Econômico Mundial. Perfeito. Lá não está falando de catástrofe de tecnologia, lá fala de cibersegurança, cybercrime, entre os 10 maiores riscos do mundo. Não estamos falando, né, de TI. Então, quando você olha aquilo, o mundo se preocupa com o cyberataque, porque ele pode parar uma nação, ele para uma empresa, ele para um serviço. E esse tipo de patamar leva essa discussão para onde? Para os conselhos, para a alta direção da empresa. Então, existe esse alto impacto da visibilidade que esse tema vem tomando. Então, é muito importante isso, né? Toda vez que eu faço ali uma apresentação mais executiva e tal, eu até costumo começar por esse ponto, dizer, não é o Godoy aqui que está falando para esse grupo, o mundo fala isso. Então, imagina, você começa uma apresentação dizendo, olha o que o mundo fala sobre cibersegurança, o risco. Boa. Aí depois você traz um timeline dos principais incidentes e quão eles cresceram nos últimos 3 anos. Então, é legal o impacto, né? Para depois aí você vai falar de risco e cibersegurança lá no final, entendeu? E aí você aterriza a mensagem para o que nós como organização, precisamos fazer para mitigar isso tudo, né? É isso aí. Porque o apetite de risco não é do dono da cadeira de segurança. O apetite de risco é da empresa, daquele negócio. Ele é compartilhado, é uma tomada de decisão, entendeu? Muito bom, muito bom. Eu queria voltar para pessoas. A gente deu uma volta muito boa aí, muito, muito produtiva, mas eu queria voltar lá para pessoas. E aí, quando a gente fala de pessoas, de novo, a gente tem visto um cenário de falta de preparo em pessoas no mercado de cyber como um todo. Não é generalizado, mas existe sim uma demanda muito grande por profissionais de cibersegurança e tem uma galera chegando que não necessariamente atende a velocidade da demanda, a oferta de profissionais bem qualificados não é tão grande ainda. E
Nós, na Red Belt, por exemplo, a gente tem um programa aqui, a gente chama de apelidou de Red Belt School, onde a gente tem um valor financeiro por ano para 100% dos nossos funcionários para elevar a maturidade dele mesmo. Claro que é um cara do só que quer fazer um curso de culinária. Fala, cara, não, volta. A gente precisa que seja alinhado ao seu desenvolvimento profissional, porque vai ajudar a empresa, vai ajudar nossos clientes. Mas a gente vê ainda naquela pesquisa que isso é um impacto muito grande ainda. Vocês têm visto essa não só a demanda crescente, porque acho que isso é um fato, mas vocês têm visto pessoas desqualificadas ainda ou aquém do que é esperado de um profissional dos times de segurança? Sim, acho que a gente tem deparado muito com esse cenário, né? A gente até usa uma expressão, né? É um profissional pandemia. O que aconteceu? De novo, o mundo inteiro passou a falar de cibersegurança. Consequentemente, as empresas não tinham... Tem empresa que há 4 anos atrás não tinha nem a área de segurança. Ela criou a área. Então, novas cadeiras foram colocadas no mercado, né? Sim. E escalou. Só que a formação de um profissional de segurança, né? Vou falar sobre o meu caso. Eu entrei em cibersegurança em 2006. Nós estamos em 2024, ficando velho, hein? E você não virava o cargo ou uma disciplina em 6 meses. Você ficava num cargo 3 anos. É isso. Então, era uma jornada. Para você se tornar um coordenador, um gerente... Cara, eu fui virar gerente em 2013. Então, foi um time. Uma jornada, né? Uma jornada. Na pandemia, um analista júnior, em 2 anos e meio, ele virou sênior. Então, só que ele estava longe da corporação, ele estava remoto. Então, porque a musculatura não só de cibersegurança, comportamento, relacionamento, questões corporativas. E aí, esse gap deixou o cara com a musculatura limitada. E aí, a hora que você vai para o front, em momentos decisivos, em momentos que você precisa de ter um profissional mais capacitado, você percebeu a falta ali de musculatura. Então, isso aconteceu muito com a gente ali no dia a dia e nos causou o quê? Trocas de pessoas, porque você trazia o profissional e a hora que ele ia ali para o play, você começava a identificar gaps. Não é generalizado, claro, muita gente boa, né? A gente vê aí uma galera muito boa, mas houve sim uma evolução muito rápida de pessoas que ainda não estavam 100% preparadas para a cadeira. E acho que isso, junto com um mercado superaquecido de demanda por profissionais, fez o cara júnior, passou 6 meses, ele já recebeu uma oferta de pleno. Passou mais 6, já recebeu outra oferta de sênior. E aí tem um incidente, precisa entrar no all room, o cara não tem equilíbrio emocional para passar por aquilo, muitas vezes, né? Não tem. Um dos temas que acho que é importante a gente frisar, o que o Godoy comentou aqui de aceleração, né? Nós aceleramos a necessidade de profissionais de cyber. E aí, houve uma disparidade muito grande, porque você trouxe um cara que não está preparado ainda, essa é uma situação. A outra é a própria... eu acredito que o mercado de cyber ainda é um pouco imaturo quando você relaciona, por exemplo, com tecnologia, né? A gente falou um pouco de sala de crise. Sala de crise em TI, se você pegar os protocolos dos times de crise em tecnologia... eles estão muito mais preparados, eles têm incidente toda hora, né? Ou seja, a frequência de incidentes em tecnologia é muito maior do que a frequência de incidentes em cyber. Então, os profissionais de TI, para esse tipo de coisa de resposta à crise, estão muito mais preparados. Aí, qual é a oportunidade aí? Pensar profissionais de TI para vir para dentro de cyber. Que eu acho que isso ajuda muito a acelerar a maturidade em alguns pontos, né? E principalmente nessa questão de resposta a incidentes. Eu acho que tem uma grande oportunidade de pegar profissionais de salas de crise, pessoal que trabalha em gestão de incidentes de tecnologia, tem muito a ensinar para o time de gestão de incidentes de cyber. Muito legal, cara. E só para aterrizar isso também, um exemplo do nosso lado, até de uma indústria diferente da de vocês, que é muito mais focado em OT. A gente tem visto, a gente tem um SOC de OT, resposta a incidentes de OT é muito diferente de TI. A gente tem visto muito pessoas que vêm da engenharia de operação de chão de fábrica ou de mineração ou de energia, óleo e gás, etc. O engenheiro vindo para a segurança é muito mais fácil de adaptar e muito mais produtivo para aquela pessoa já entrar jogando o jogo do que tentar pegar uma pessoa de TI ou de cibersegurança e fazer
fazê-la entender do mundo de engenharia. Treinar do zero é mais difícil, né? É isso aí. Exatamente. Esse é um ponto bastante relevante, né? Você trazer pessoas das frentes de negócio também aproveitá-las na área de cyber. Porque elas vão trazer essa tailorização, esse conhecimento, né, do negócio para a frente de cyber. Isso é muito relevante. Business continuity, por exemplo, você ter Sim. pessoas de negócio que foram treinadas, porra, Perfeito. você vem com outro viés, né? Vem com outro olhar. Com certeza, Boa, né? boa. E aí agrega, integra esse conhecimento técnico com a visão de E negócio até, e estratégica. Ó, dentro de tecnologia, tem um colega, eu estou tentando resgatar quem foi que falou isso outro dia, que só contratava pessoas para começar na carreira de cyber, o cara que sabia codar, né? O desenvolvedor. Interessante. Super interessante, né? O cara que total. sabe. Hoje eu acrescentaria um outro cara, que é o cara de dados. Então, se você tem pessoas com conhecimento de dados e pessoas Sim. com conhecimento de desenvolvimento, você preparar essas pessoas para trabalhar em cyber, você vai ter profissional diferenciado ali dentro também. Então, assim, são, Perfeito. né, as oportunidades que na dificuldade a gente vai encontrando, né? Pô, E um gancho legal que você falou na questão de codar. Isso está plugando no multi-cloud. Né? Sim. Porque agora on-premise é totalmente diferente. tudo- E lá não, quanto um Tudo cara desligado. de cyber, quanto mais ele tiver uma visão de automação, de codar, ele consegue agilizar muito mais os processos administrativos e operacionais Sim. e trazer uma resposta muito mais rápida. Né? Então, isso a gente discute bastante também. É. Muito importante. Muito bom, cara. Muito bom. Muito bom papo. O Felipão já levantou a plaquinha ali de... Estamos nos nossos últimos minutos. Eu queria agradecer a participação de vocês, de verdade. Mas antes de a gente terminar, eu queria fazer um rolê pela mesa aqui. O que fica, Fabião? O que você tem de dica para essa galera que está do outro lado, pensando, de novo, pessoas, processos, tecnologia? Tem algum caminho, alguma coisa que, puta, isso virou a chave para mim lá atrás, que é muito bom para quem está assistindo? Cara, eu acho que primeiro aquilo que eu comentei no começo ali, que as tecnologias que existentes, ou os frameworks existentes, ele só funciona quando você implanta ele tailor-made. Né? Cada empresa tem suas características, cada empresa tem sua forma de trabalhar, e você precisa construir aquele framework em cima da base da empresa. Então, isso é um ponto importante. Cruzar as pessoas, colocar as pessoas para falarem de forma de temas diferentes do dia a dia, para ter uma visão 360. Boa. Isso ajuda a integrar a equipe, Gostei muito desse ajuda com ponto. agilidade, ajuda com uma série de temas. Até no clima organizacional isso ajuda muito. Legal. Né? Eu acho que os dois fatores principais são isso. E, assim, tentar achar essas oportunidades. Nós falamos bastante aqui de profissionais de tecnologia, de negócio, reaproveitar, né, essas pessoas para trazer para dentro de cyber, porque acho que tem uma oportunidade grande aí, né? Muito bom, muito bom. É isso. Godoy, o que tem que ficar na cabeça de alguém que está escutando a gente, cara? Vou ser repetitivo aqui, mas básico bem feito. Boa, Eu acho boa. que é a lição número 1 para nós. Tem que ter muito protagonismo, né? Eu acho que quando a gente fala na individualidade do profissional, o protagonismo é o grande destaque, principalmente se ele pensa em seguir uma jornada de gestão. Acho que isso faz toda a diferença. Tem que se sentir dono daquele negócio. Excelente. Isso traz ali uma maturidade, uma aceleração em resultados. E ter ali, se relacionar, entender que a segurança ela é consultiva. Se a segurança estiver embarcada desde o início, a gente tem um padrão totalmente diferente com as áreas de produtos, com as áreas de negócio, com as áreas de tecnologia, porque imagina, infraestrutura, né? Se você não estiver super alinhado com os caras, quem que vai te atualizar? É isso. Uma vulnerabilidade, quem que vai corrigir a vulnerabilidade? Quem que vai atualizar um patch? Então você tem que caminhar junto, você tem que ajudar com que aquela área esteja com você, né? Então, entender as dores e juntos fomentar esses processos. Boa. Então, acho que esses são pontos aí principais, né? E é muito bom, né? Poder compartilhar essas experiências aqui. Eu fico sempre muito feliz. Muito bom, cara. Eu traduziria um pouco disso para ter um papel consultivo até. Sim. De parceria mesmo É com a isso linha aí. de frente ou com as áreas de negócio. É isso aí. Com o sentimento de dono. Segurança faz já não é toda a burocracia há diferença. muitos anos. Né? Exatamente. Pelo Exatamente. contrário, ela chega a ser acelerador. Exato, Né? Ela com dá certeza. fluidez para o processo, quando ela está embarcada desde o início, a segurança nos processos. Né? Excelente, cara. Excelente. Clovão, Perfeito. o que fica? Cara, é a importância de se ter uma visão sistêmica da empresa, realmente, para trabalhar o processo de fim a fim,
com pessoas capacitadas nas diversas etapas desse processo, e aí sim vai ser identificada qual que é a tecnologia que será mais bem aplicada para garantir a segurança da informação corporativa. Boa, boa. E tecnologia mais bem aplicada. Não existe o certo e errado quando a gente fala de tecnologia e até processos de sem pessoas. dúvidas. É isso aí. O que é o mais Aplicável otimizado para ou melhor para a minha operação naquele momento. Porque daqui a 2 anos a gente vai ter um outro cenário, né? Tudo muda, né? É Com isso. certeza. Eu ia só complementar também, que ficou muito para mim hoje, e de novo, a gente já fala disso muitas vezes, mas tem o conhecimento do negócio e não só sentado na sua mesa, no ar-condicionado, estudando PowerPoint, estudando o site, etc. Cara, vai para a rua, vai falar com a linha de frente, quem que é o atendente que está lá no caixa, quem que é o cara que está atendendo o seu cliente no call center, quais são as dores, quais são as dificuldades e pensar em segurança atrelado a experiência do cliente, experiência do usuário também. Que não adianta você fechar as portas demais e travar um funcionário que vai começar a falar, cara, eu não consigo fazer mais nada. Então você tem que pensar no seu negócio nesse caminho também. Menos e-mail e mais café, né, cara? Exatamente. Conversa, né? Exatamente. Muito Vou bom. usar essa, Fabião. É isso aí. Boa, Fábio. Mandou bem. Muito bom. Pessoal, muito bom, muito obrigado pela presença de vocês. Fabião, valeu por ter vindo, tá aqui Eu que compartilhando com a agradeço, gente. cara. Muito bom papo, muito bacana trocar ideias aqui com parceiros que a gente já tem aí de longa data e com vocês aqui com grande experiência. Muito bacana. Obrigado pelo convite. Bom demais. Godoy, valeu Show de demais por bola. estar aqui com a gente, Muito compartilhando. bom, cara. Acho que foi uma tarde bacana. Trocamos informações, ideias e acho que o mais importante, né? A gente poder passar um pouco do que a gente faz no dia a dia, trocar experiência e as pessoas entenderem que segurança não é uma caixa preta. A gente, né, a gente se reúne, a gente conversa, a gente faz podcast, a gente faz painel, a gente divulga, a gente fomenta, a gente acredita muito nisso, né? A gente quer que as pessoas se formem É isso. no nosso segmento. E é isso aí. Obrigado pela oportunidade. Imagina, Sempre um prazer. prazerão. Nota Clóvis, 10. obrigado Cara. pela parceria de novo, tá aqui com a gente hoje. Obrigado, Matheus. Poxa, muito feliz aqui de poder compartilhar e conhecer um pouco mais do conhecimento de vocês aqui, Fabião e Godoy. Muito obrigado mesmo. E Matheus também, muito obrigado, cara. Muito bom, pessoal. Muito obrigado pela presença, por estar com a gente aqui mais uma vez mesmo. Como o Godoy mencionou, a gente faz isso aqui para vocês, para trocar, para compartilhar e para subir a barra de todo mundo, né? Então, o único objetivo é esse. Obrigado de novo. Dá um joinha nesse vídeo no YouTube, aí você tá pelo YouTube, você tá no Spotify, dá um curtir aí, compartilha, porque a gente chegando para mais pessoas, a gente compartilha mais. Então, esse é o grande objetivo. Obrigado e até a próxima. Edgecast.